gostaria de dar início, então, à sessão da Academia Nacional de Medicina, ano acadêmico 191º, e essa é a 29ª sessão do ano, que, conforme a tradição estabelece, tem início pontualmente às 18 horas e termina às 20 horas, contando com a presença dos acadêmicos, convidados e também outras pessoas interessadas em assistir, sendo uma reunião pública aos médicos e outros profissionais de saúde e líderes de opinião da sociedade brasileira, como vem sendo há mais de 100 anos. É uma honra tê-los aqui. Eu saúdo o presidente Pietro Novellino e os demais confrades e passo a palavra ao secretário-geral, acadêmico Ricardo Cruz, que vai fazer as comunicações da Secretaria-Geral. Eu queria já antecipadamente me desculpar, porque a plataforma Zoom mudou a sistemática e não é mais possível o ingresso automático. Todos têm que passar por uma sala virtual de espera e o anfitrião tem que autorizar. A plataforma Zoom no mundo inteiro mudou a sistemática para possibilitar um certo filtro e evitar que em determinados ambientes pessoas não bem-vindas pudessem entrar. Então, é uma pequena complicação. Nós temos o nosso CTA, que é o Corpo Técnico Administrativo a postos, e tratando de rapidamente deixá-los entrar. Acadêmico Ricardo Cruz. Excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Rubens Belfort Júnior, excelentíssimo presidente por 3 gestões da Academia Nacional de Medicina, Pietro Novellino, estimados confrades, confreiras, ilustres convidados, eu inicialmente gostaria de devolver a palavra ao presidente Rubens Belfort para que ele possa colocar em votação a ata da sessão anterior. Muito obrigado. A ata da sessão anterior, então, está em discussão. Os acadêmicos receberam por meio eletrônico, tanto por WhatsApp quanto por e-mail. Se houver alguém interessado em propor mudança, correção ou adendo, por favor, pode se manifestar. Não havendo, consideramos a ata aprovada, senhor secretário-geral. Obrigado, presidente Belfort. É com muita alegria que nós teremos hoje, então, mais uma vez, a nossa sessão Recentes Progressos, logo após a comunicação dos acadêmicos, uma sessão que realmente foi notabilizada durante a primeira gestão do presidente Pietro Novellino, uma ideia que surgiu do acadêmico Salomão Kaiser, e nós teremos novamente essa sessão com um tema de urologia que será comentado pelo acadêmico Ronaldo Damião. É uma alegria para nós também termos conseguido embutir na sessão de hoje uma sessão especialíssima de comemoração dos 30 anos da primeira intervenção cirúrgica endovascular de aorta, e o acadêmico Arno von Ristoff estará comandando esta sessão ordinária, será um dos relatores e vai nos apresentar o nosso convidado internacional. No dia 8 de outubro, presidente, estimados confrades, ilustres convidados, nós estaremos comemorando, então, o Outubro Rosa, através de um simpósio sobre câncer de mama, que estará sendo coordenado pelo nosso acadêmico Maurício Magalhães, eminente especialista em mastologia. Isso acontecerá no dia 8 de outubro, na próxima quinta-feira. E, em seguida, dia 15 de outubro, quando se comemora no domingo, dia 18 de outubro, o Dia do Médico, nós teremos, então, uma sessão ordinária, na qual, na parte da noite, nós estaremos comemorando, fazendo uma homenagem ao Dia do Médico com o nosso convidado especialíssimo de São Paulo, Drauzio Varela. Gostaria também de anunciar que na terça-feira, dia 20 de outubro, é quando a diretoria da Academia Nacional de Medicina agendou a Sessão da Saudade em memória do acadêmico Irã Silveira Lucas.
Esta sessão vai acontecer na terça-feira, dia 20 de outubro, a exemplo do que aconteceu na terça-feira passada, anteontem, quando nós tivemos uma sessão da saudade em memória do acadêmico Azor José de Lima, que foi muito concorrida, muito emocionante e com os familiares presentes, enfim. E no dia 22 de outubro, nós teremos uma sessão da secção de Ciências Aplicadas, que está realmente espetacular, coordenada pelo acadêmico Marcelo Barcinski e pelo acadêmico Marcelo Morales. E no dia 29 de outubro, essa diretoria, ela, na verdade, ela me parece que nós possamos dizer que ela cumpriu um compromisso que foi colocado na nossa primeira reunião desse ano, no dia 5 de março, de poder estar contemplando todas as secções de uma maneira bastante democrática, a secção de Ciências Aplicadas, a secção de Cirurgia, a secção de Medicina. Então, no dia 29 de outubro, como habitualmente fazemos, a secção de Cirurgia, que é comandada, presidida pelo acadêmico José de Jesus Camargo, também está preparando um programa bastante interessante para todos nós. De maneira, presidente Rubens Belfort, que diante de tantas coisas que esta diretoria tem se empenhado em fazer em tantos braços que lhe competem dentro dessa instituição, eu creio que a Secretaria-Geral tem trabalhado consigo forte para que nós tenhamos reuniões sempre de alto nível. Essas são as comunicações da Secretaria-Geral, senhor presidente. Muito obrigado, senhor secretário. Eu já falei, é sempre bom repetir, o apoio e o trabalho diário e várias horas do dia do acadêmico Ricardo Cruz, tratando de construir o melhor programa científico. E não só ele, não só a diretoria, mas um número, felizmente, cada vez maior de acadêmicos. Por exemplo, na sessão de hoje, temos o apoio fantástico do acadêmico Arno von Ristel, que aceitou a nossa solicitação e, em tempo recorde, conseguiu um grande brasileiro de enorme sucesso no exterior para, com ele, formar o programa científico. E também o sempre presente Ronaldo Damião, que vai coordenar essa importante parte relacionada a novos avanços da medicina. Nós vamos ter mais 2 sessões de recentes avanços de medicina este ano, uma onde o acadêmico Brandão vai coordenar um recente avanço em tratamento oncológico de tumores do fígado, e vamos trazer também um excelente pesquisador do Nordeste brasileiro, que recentemente recebeu um prêmio, um dos maiores prêmios do Brasil, em inovação em cirurgia, desenvolvendo um substitutivo para a pele produzido a partir de peixes. E esse é o tipo de assunto, então, que nós queremos vir trazendo para a academia. Nós não temos a preocupação, a obrigação de trazer uma reunião mensal, só porque tem que ter uma por mês, mas trazer assuntos que realmente sejam novidade na medicina. Então, é dentro desse espírito que nós estamos tentando caminhar. Também é importante lembrar que na segunda-feira próxima, agora nós vamos ter uma importante reunião de diretoria e, no dia 15 de outubro, pretendemos convidar todos os acadêmicos para uma reunião fechada, chamar de reunião secreta, dá uma sensação assim de coisa escondida, não transparente. Então é melhor mudar esse nome, uma vez que parece que no Estatuto e Regimento não tem essa palavra secreta, fazer uma reunião exclusiva para os membros titulares, onde nós possamos já delinear alguns assuntos a serem estudados, discutidos no recesso e executados o ano que vem. Entre esses assuntos, seguramente está a questão da modernização com a necessária tradição do Estatuto e do Regimento, para a qual a comissão nós já contamos não apenas com o acadêmico Giesta, mas também com o presidente Francisco Sampaio, que aceitou a minha solicitação e vai coordenar, então, os trabalhos. Nós vamos, nessa reunião do dia 15, explicar a dinâmica, vamos sugerir alguns pontos a serem eventualmente trazidos para essa comissão, formação de grupos de trabalho, etc. Então, essa reunião do dia 15 de outubro
uma reunião exclusiva aos acadêmicos. É muito importante. Nós pretendemos também discutir a questão do calendário eleitoral do ano que vem. Infelizmente, temos esse número grande de vagas abertas em função de falecimento de nossos queridos confrades, e é uma reunião, então, importante. Nós pretendemos, talvez, ainda este ano, realizar uma outra reunião fechada, mas essa do dia 15, então, nós acreditamos que vai ser fundamental. Esse, então, é um comentário que eu gostaria de fazer pela presidência, e eu passo agora a palavra aos acadêmicos interessados em realizar comentários ou trazer notícias de interesse acadêmico. Se houver alguém, por favor, levante a mão, biológica ou eletrônica. Acadêmico Zé Carlos do Vale, muito obrigado. Zé Carlos do Vale também é daqueles acadêmicos que está sempre presente e contribuindo. Muito obrigado. Muito obrigado, estimadíssimo Rubem Belfort Júnior. É muito eficiente, secretário-geral Ricardo Lopes da Cruz. Me ocorreu essa semana um pensamento que é o seguinte: nós temos tradicionalmente uma festa de congraçamento de final de ano. Estamos em plena vigência de uma pandemia e a atual diretoria tem dado soluções as mais interessantes e até inusitadas de enfrentamento a essas dificuldades, mantendo a nossa diretoria ativa e permanentemente funcionando. A minha pergunta é a seguinte: porventura, Vossas Excelências já pensaram como é que vai ser isso? Nós vamos omitir essa festa de congraçamento? Se não vamos, de que maneira ela será? Eu acho que nós não podemos abrir mão desses grandes significados na história da nossa academia. Não tenho a menor ideia se, porventura, isso poderá ser feito e de que maneira seria. Eu pergunto, então, ao senhor presidente, excelentíssimo professor Rubem Belfort Júnior, se, porventura, a atual diretoria já pensou sobre isso. Obrigado. Já. Nós estamos há algum tempo pensando nisso, exatamente pelas razões elencadas pelo confrade. Não temos ainda uma solução, temos talvez 2 propostas que vamos discutir a reunião da diretoria e melhor até já comunicar agora e ouvir sugestões. Acho que estamos todos de acordo que não podemos simplesmente deixar de realizar. E também existe um consenso que o risco de juntarmos os acadêmicos numa festa, por mais afastado que fosse, mas sem máscara para comer e beber, e normalmente as aproximações que com certeza ocorreriam, é um risco desnecessário e eu creio que não é o que os acadêmicos querem. Então, estamos pensando a possibilidade de realizar uma reunião virtual. Pensamos até a possibilidade de enviar para todos os acadêmicos alguma bebida, alguma coisa assim que possibilitasse pelo menos um brinde e tentarmos organizar a parte social desta reunião de maneira, sem querer ser ditatorial, a dar 2 ou 3 minutos para cada acadêmico falar o que quer. Estilo mais ou menos acadêmico, como é realizado no jantar do IAT, quando o acadêmico Zé Carlos Vale fala: bom, agora vamos fazer uma roda aí, cada acadêmico fale 2 minutos. Nós estamos estudando o que fazer, acadêmico Zé Carlos do Vale, e agora acho que não há tempo, mas, por favor, me enviem sugestões por escrito, me telefonem, que nós vamos listar e tratar de melhorar isso, tá certo? É muito complicado, porque, claro, evidentemente, as esposas, os esposos estariam super bem-vindos de aparecer na telinha também. De qualquer maneira, eu acho que o que existe nós não vamos deixar de fazer algum tipo de congraçamento. E vamos tratar de fazê-lo da maneira mais gostosa para todos. E talvez o que está vingando é a ideia de
darmos a cada acadêmico 2 minutos ou 3 minutos, correndo um certo risco, porque se vierem 80, seriam 240 minutos de discurso, né? Precisamos dar uma... Isso se eu não cortar a palavra daqueles que falam demais, como eu, o acadêmico José Carlos do Vale e outro. Então, é meio complicado, mas estamos abertos para isso. Obrigado por trazer isso à consideração. Tá bom? Algum outro comentário? Eu não poderia também deixar de me congratular com o acadêmico Celso Ramos pelo aniversário dele. Toda vez que um acadêmico faz aniversário em uma reunião da academia, é a melhor maneira de homenagear a todos os acadêmicos, principalmente aqueles que fizeram aniversário nesse mês. E o primeiro do mês é o acadêmico Celso, que acho que não pode estar aqui presente fisicamente, mas já recebeu os nossos parabéns e merece o melhor. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Gesta, pediu? Acadêmico Gesta. Não, eu estava só colocando... Não pedi, não. Obrigado. Bem-vindo. Então, tenho a impressão, senhor secretário-geral, que terminamos, então, o acadêmico Maurício Magalhães, por favor. Aliás, o acadêmico Maurício Magalhães, como o acadêmico Ricardo Cruz já falou, preparou um excelente simpósio, onde, de novo, ao lado das autoridades acadêmicas e convidados, teremos representantes da imprensa. Cada vez mais a academia tem que falar com a sociedade. E, nesse sentido, eu quero agradecer ao acadêmico Maurício Magalhães por essa enorme liderança que ele está exercendo, não apenas nesse simpósio, mas em outros programas da academia. Maurício. Boa tarde, boa noite, né, presidente, excelentíssimo presidente, Cruz Belfort, todos os confrades, confreiras. Olha, presidente, primeiro é só para corroborar que esse simpósio da semana que vem também tem a coordenação do professor Paulo Hoff, acadêmico Paulo Hoff. Eu e ele que estamos na coordenação e ele ajudou demais no envolvimento de todos, nas jornalistas, então, sem dúvida, vai ser um evento muito gratificante. Segundo, presidente, é só trazer a ciência de todos os acadêmicos que o Ministério da Saúde contactou a academia e me contactou hoje, convidando que no dia 8, pela manhã, às 11 da manhã, vai haver uma coletiva de imprensa do ministro anunciando a campanha do Outubro Rosa de prevenção do câncer de mama pelo Ministério da Saúde, e a academia foi convidada a participar, na pessoa do presidente. Eu fui convidado, uma vez que eu também estou envolvido num programa do Ministério da Saúde nessa área. Então, eu acho que e nós devemos participar remotamente dessa reunião. Então, eu acho que a academia está sempre... E representantes do Ministério vão participar da nossa reunião à tarde, presidente. É só isso e muito obrigado. Muito obrigado. Realmente, o acadêmico Paulo Hoff também a coordena. O acadêmico Gilberto Schwartzman não vai poder estar presente por uma questão pessoal de agenda, mas nós vamos contar também com o acadêmico José Carlos do Vale e outros acadêmicos discutindo, inclusive com a imprensa, ou respondendo perguntas da imprensa. Acadêmico Ricardo Cruz. Presidente Rubens Belfort, eu gostaria de estar registrando que no dia de hoje, 1º de outubro, esse é o dia em que se comemora o Dia Internacional do Idoso. E ontem houve uma mensagem veiculada por Antônio Guterres, que é engenheiro político e diplomata português, hoje com 71 anos de idade, e atual secretário-geral da ONU, que fez um pronunciamento que foi gravado e nós vamos estar postando ele daqui a pouco em referência a esse dia tão importante que é o Dia Internacional do Idoso. Esse era o registro que a diretoria da Academia Nacional de Medicina gostaria de fazer ainda no dia de hoje, homenageando todos os geriatras e gerontólogos que trabalham forte nessa área tão importante. Sem dúvida, é altamente procedente, geriatras, gerontólogos e principalmente nós mesmos, né, Ricardo, que somos o objeto de atenção do dia.
Muito obrigado. Não sei se existe mais algum comentário. Nós vamos também iniciar, antes do fim do ano, uma atividade nova da academia. Nós vamos trazer periodicamente algum visionário da medicina. E o presidente Jorge Alberto Costa Silva está me ajudando a identificar. Camargo, você abriu a tela aqui sem querer, eu acho. Obrigado. O acadêmico Jorge Alberto Costa Silva está me ajudando a identificar o primeiro visionário que falaria, então, na Academia Nacional de Medicina, e temos alguns já também na lista para o ano próximo. Muito obrigado, acadêmico Ricardo Cruz. Eu passo a palavra, então, à Secretaria-Geral para prosseguir nos trabalhos. Muito obrigado, presidente Rubens Belfort. Nós estaremos, então, reiniciando a sessão Recentes Progressos, e que, como já disse no início, foi idealizada pelo acadêmico Salomão Kaiser na primeira gestão do presidente Pietro Novellino. Essa é uma sessão com uma duração de 15 minutos, onde nós temos um relator convidado, dentro de uma temática que represente o objetivo desta sessão, e com os comentários de um acadêmico. Eu gostaria que quem apresentasse o nosso relator fosse o acadêmico Ronaldo Damião. Este vai ser um tema de urologia, e eu daria a palavra, então, ao acadêmico Ronaldo Damião para apresentar o tema, apresentar o nosso relator, e ele próprio, então, depois fará os comentários a respeito dessa importante contribuição. Acadêmico Ronaldo Damião, muito obrigado pela colaboração para com a diretoria nesta sessão Recentes Progressos. Boa noite. Espero que todos estejam me ouvindo. Ilustre presidente Rubens Belfort Júnior, caros Um pouquinho confrades, baixo o teu som, Damião. Está um pouco baixo o som. Vou me aproximar um pouco mais. Agora melhorou. Melhorou? Tá bom. Melhorou. Então, muito obrigado pelo convite, senhor presidente, caros confrades, caros confreiras. É uma honra participar desse evento tão importante na nossa academia, como ressaltou pelo acadêmico Ricardo Cruz, iniciativa do Salomão há muitos anos atrás. Quero introduzir o professor Rui Figueiredo. O professor Rui Figueiredo se dedica à oncologia há muitos anos na nossa instituição, mestre e doutor em urologia, e há muitos anos já vem se interessando pela cirurgia videolaparoscópica e é um dos coordenadores da cirurgia robótica em urologia. O Dr. Rui também passou a se interessar pela terapia focal em câncer de próstata. Iniciou isso há cerca de 5 anos atrás com crioterapia em câncer de próstata e, mais recentemente, também com ultrassom focal de alta intensidade. Há um ano nós fomos a Paris, no Hospital Montsouris, fizemos um treinamento, adquirimos o equipamento e passamos, então, em casos restritos, bastante selecionados, a fazer no Hospital Universitário Pedro Ernesto. Então, o professor Rui vai apresentar como se faz isso, as indicações e nossa experiência pessoal sobre o assunto. Professor Rui, por favor. Muito bem, boa tarde a todos. Vocês estão me escutando? Muito bem. Muito bem. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado à comissão organizadora, presidente Rubens Belfort, professor Ronaldo Damião. É uma honra muito grande poder participar desse evento, é uma honra muito grande poder falar com uma plateia tão ilustre e sobre um tema também importante, que é a terapia focal no câncer de próstata. Eu vou iniciar aqui a apresentação. Deixa eu compartilhar. Então, o assunto de hoje é a terapia focal no câncer de próstata, um assunto muito atual. Se pesquisarmos hoje na internet, PubMed, Medline, vamos perceber
que é muito grande o número de publicações nesse sentido, principalmente nos últimos anos, e é grande o interesse por esse assunto. O interesse é grande por conta da própria doença, né, o câncer mais comum no homem, e os screenings em relação ao câncer de próstata, mesmo que tenham sido, de certa forma, desencorajados nos últimos anos, vêm proporcionando o diagnóstico cada vez mais precoce da doença, e muitas vezes o homem ele consegue perceber a doença num estágio ainda muito inicial, com doenças e lesões bastante pequenas e focalizadas numa única região da próstata. Além disso, há uma grande preocupação em relação à morbidade dos tratamentos. Hoje, para quem está na linha de frente, percebe que muitas vezes, quando o sujeito tem um diagnóstico de câncer de próstata, a preocupação dele é maior com os efeitos colaterais relacionados aos tratamentos do que com a própria doença, muitas vezes. Então, o interesse pela terapia focal vem justamente para cumprir uma lacuna de tratamento com uma morbidade relativamente baixa, mais baixa do que os tratamentos tradicionais, numa certa situação de pacientes com lesões muito pequenas, diagnosticadas precocemente, e com lesões de baixo risco, sempre considerando o controle oncológico versus a morbidade. O que proporcionou essa evolução da terapia focal? O primeiro aspecto é o próprio conhecimento da doença. Nós hoje sabemos que o câncer de próstata é uma doença heterogênea. Há tumores que evoluem de forma bastante agressiva e rápida, há tumores que evoluem de forma lenta e há tumores que são, inclusive, considerados indolentes. E nós temos hoje alguns marcadores para nortear e a gente imaginar se um paciente vai evoluir bem ou se vai evoluir de forma mais agressiva. O principal marcador é em relação ao grau de Gleason, score de Gleason, que é relacionado à diferenciação celular. Sabemos hoje que quanto maior o grau de Gleason, que varia de 6 a 10, teoricamente piora o prognóstico desse paciente. Mais uma situação que vem a favorecer a evolução da terapia focal é o conceito da lesão índex. Uma das grandes preocupações relacionadas à terapia focal, especificamente na próstata, era a possibilidade de lesões multicêntricas. Sabemos hoje que cerca de 50%, 70% dos pacientes podem apresentar mais de um foco de neoplasia prostática no interior da próstata. Mas, na maioria das vezes, um único foco, ou no máximo 2, são as lesões índex, aqueles de Gleason mais elevado, mais indiferenciadas, ou de maior volume, e que são as lesões responsáveis pela evolução e pelo prognóstico do paciente. Então, a terapia focal hoje, ela foca justamente na lesão índex do paciente, que é aquela de maior volume ou aquela de um maior grau de Gleason. A evolução dos métodos diagnósticos e dos métodos de imagem também proporcionou um interesse maior pela terapia focal. A evolução da biópsia de próstata, a biópsia saturada, por zonas da próstata, utilizando sedação, possibilitou que, com maior número de fragmentos, a gente consiga perceber e localizar de forma muito precisa a região da próstata onde se encontra o tumor. Em paralelo, a ressonância também consegue perceber as lesões, principalmente aquelas significativas que têm um score de Gleason maior ou que são de maior volume. Com isso, só se consegue tratar de maneira focal aquilo que se enxerga, e a realização de uma biópsia precisa e de um exame de imagem preciso consegue nortear o planejamento do tratamento focal. Além disso, a evolução das técnicas, dos equipamentos, também possibilitaram a evolução e o aumento do interesse pela terapia focal nesses últimos anos. A ressonância, ela praticamente anda de mãos dadas, praticamente todo o programa de terapia focal precisa de um acompanhamento com ressonância muito de perto. A ressonância ela consegue perceber boa parte dos tumores clinicamente significativos, que são aqueles tumores lesões índex, que são os tumores que a gente precisa e quer tratar com a terapia focal. Então, quais são as principais indicações? Para o tratamento primário, as principais indicações para a terapia focal são as lesões pequenas e de risco baixo a moderado. São aquelas com Gleason
e, em geral, menores ou igual a 7. O PSA não pode estar muito alto, o PSA menor ou igual a 15. A próstata não pode ser muito grande, porque atrapalha a localização e atrapalha o posicionamento e a localização da lesão. E a lesão precisa ter uma localização favorável. A gente sabe que aquelas lesões muito próximas do ápice são lesões desfavoráveis pelo risco de lesão do esfíncter urinário, ou aquelas lesões muito anteriores na próstata, ficam muito longe do reto e a gente tem uma maior dificuldade para conseguir acessar com a terapia focal. Esse tipo de tratamento pode ser utilizado também para resgate, vem ganhando destaque muito grande na terapia de resgate, principalmente após radioterapia e após outras terapias focais também. É aquele paciente que faz um tratamento, inicialmente um HIFU, que é ultrassom ou uma crioterapia, em algum momento apresenta uma recorrência e ele pode ser submetido a uma nova terapia focal no futuro. Isso é uma grande indicação e vem ganhando força também nesse contexto. A terapia focal ela pode ser direcionada somente à área da lesão, com uma pequena margem de segurança, embora isso esteja sendo gradualmente afastado. A terapia pode ser uma hemiablação, que é o tratamento da metade da glândula, normalmente onde se encontra a lesão índex, ou 3/4 da glândula, que hoje é a tendência mundial em realizar terapia em 3/4 da glândula ou hemiglândula, para aumentar a chance de tratamento, aumentar a chance de uma margem de segurança e aumentar a chance de eventualmente pegar uma outra lesão adicional no interior da próstata. As principais terapias hoje focais são a crioterapia e o HIFU, que é o ultrassom de alta intensidade. A crioterapia utiliza a ideia do gelo, do congelamento do tecido tumoral para levar à morte celular. É preciso que se atinja temperaturas de até menos 20 graus centígrados, e isso é ocasionado pela diferença da pressão dos gases na ponta das agulhas de crioterapia. É possível o acompanhamento em tempo real, com ultrassonografia, e atualmente os protocolos mais modernos, nós utilizamos 2 ciclos ou 3 ciclos de congelamento com gás argônio e depois aquecimento com gás hélio. Então, esse congelamento, o aquecimento e o novo aquecimento é o que favorece a ciclos adicionais da lesão tecidual e melhora do resultado. O tratamento da crioterapia é feito por via perineal, com inserção de agulhas, com um mapa para ajudar na localização das lesões. A gente consegue acompanhar perfeitamente, através do ultrassom em tempo real, a progressão da agulha. A ponta da agulha fica no limite posterior da próstata e a bola de gelo ela se forma da ponta para o restante da agulha e vai levando a lesão tecidual. 2 minutinhos para concluir, por favor. Certo. Aqui é a evolução de um tratamento. Observamos aqui a evolução das bolas de gelo, com preservação da região do feixe e preservação da ereção. O HIFU, da mesma forma, é um tratamento focal, não é invasivo, porque não há agulhas, é simplesmente a introdução da sonda no interior do reto, e com isso é aplicada o ultrassom de alta intensidade, focalizado na região tumoral, levando à morte celular. Uma vez realizado o planejamento, o equipamento faz o aquecimento da região e leva à necrose tecidual. Os resultados são bons, cerca de 100% dos pacientes permanecem com continência urinária, cerca de 80% dos pacientes mantêm a função erétil e entre 15% a 5% só dos pacientes apresentam evolução da doença num período médio de tempo. Esse trabalho grande lá do Hospital Monte Sorrio, onde nós fizemos treinamentos, comprova esses dados iniciais, mostrando uma boa manutenção da continência urinária, uma pequena queda da função erétil quando comparada à cirurgia robótica e 77% de sobrevida livre de recorrência. Nós realizamos, como o professor Damião comentou, terapia focal já há alguns anos. Começamos com a crioterapia, nosso programa já tem praticamente 5 anos de follow-up médio, com 58% de sobrevida livre de recidiva. Dos que recorreram da doença, 80% estão livres de doença após radioterapia, que foi oferecido como resgate. E o HIFU nós começamos há praticamente 1 ano, já temos 25 pacientes, mas sem dados oncológicos ainda disponíveis.
92% das vezes utilizamos como tratamento primário e 8% dos casos para resgate após radioterapia. Esses são os nossos dados, mantendo aqui a parte do controle miccional. Houve pouca alteração do padrão miccional do paciente, nenhum paciente ficou incontinente e 82% dos pacientes mantiveram a função erétil após a crioterapia. O acompanhamento é feito com PSA regular, através dos critérios de Astro-Fênix, que é o PSA nadir mais 2. A ressonância é fundamental também para o acompanhamento desses pacientes e avaliar uma possível lesão recorrente. É sempre feita uma biópsia de rotina com 1 ano para avaliar a possibilidade de alguma doença residual no lado tratado ou até no lobo contralateral. E o PET scan pode ser que venha aí para ajudar bastante também nesse acompanhamento pós-tratamento. Queria mais uma vez agradecer, essa foto aqui é uma foto muito interessante, não sei se o professor Damião já tinha visto, mas é o nosso treinamento lá no Hospital Monte-Surri, com o Rafael, que é um dos autores daquele trabalho que compara a robótica, e à direita é a foto da crioterapia. Muito obrigado. Muito obrigado. Acadêmico Damião. Enquanto o professor Damião se prepara, eu queria comunicar que o acadêmico Arno, que está usando um celular novo, me comunicou que o inventor do tratamento endovascular do aneurisma de aorta, Juan Parodi, está na sala. E ele também vai dar umas palavras ao final. Muito obrigado, acadêmico Arno. Agora passamos a palavra, então, ao acadêmico Damião, agradecendo mais uma vez. Muito obrigado. Eu até havia cedido os meus 5 minutos para poder fazer um comentário para que o professor Ruiz pudesse se estender um pouco mais na sua apresentação, para que pudesse ficar mais claro. Entretanto, acho que ele fez uma apresentação muito boa. Eu gostaria de deixar de registrado que o Conselho Federal de Medicina ainda não aprova esses 2 tipos de tratamento aqui no Brasil. Eles recomendam para que possa ser pesquisado em ambientes de pesquisa, nos centros acadêmicos, nos centros universitários. Embora, na Europa, a grande maioria dos países já tem o aparelho HIFU e usa o aparelho HIFU para tratamento dos pacientes com câncer de próstata localmente localizado. Então, há vários estudos que mostram que os resultados são animadores. Nós estamos ainda numa fase inicial, estamos selecionando com bastante cuidado os pacientes para serem submetidos ao tratamento. Na verdade, a terapia focal ela surgiu como uma alternativa para a vigilância ativa. A vigilância ativa, o paciente tem que fazer ultrassonografia frequente, ressonância, biópsias frequentes, saber se a doença está progredindo, se mudou o Gleason. Então, é bastante angustiante essa situação de ter um tumor, de ter um câncer e não ser submetido a um tratamento. 25% dos pacientes nos Estados Unidos com diagnóstico de câncer de próstata com pequenos tumores aceitam a vigilância ativa. E tem uma parte que prefere fazer uma terapia focal. Por outro lado, se o paciente evolui na doença, também é proporcionado ele a terapia focal. Portanto, é um método ainda que precisa passar pelo crivo do tempo, mas nós estamos animados com a possibilidade de apresentar bons resultados no futuro em relação à terapia focal. Eu agradeço muito o que eu tenho para dizer isso. Eu tenho aqui vários trabalhos à minha frente, mas o professor Rui mostrou tão bem que seria inútil ser repetitivo. Mas há bastantes estudos mostrando já resultados até de quase 90% livre de doença num período de 5 anos, quando é bem indicado a terapia focal. Muito obrigado e o Dr. Rui certamente está à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário. Muito obrigado, Dr. Rui. Excelente apresentação. Desculpa não ter podido dar mais tempo como merecido. Eu passo a palavra agora ao acadêmico Arno von Histel, que vai, juntamente com o acadêmico Ricardo Cruz, fazer os comentários iniciais sobre a homenagem ao 30º aniversário
do primeiro tratamento endovascular do aneurisma da aorta e da sequência à programação científica. Acadêmico Arno von Ristel. Boa noite, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente. Em primeiro lugar, eu gostaria de ter o privilégio de poder apresentar essa sessão comemorativa, 20º aniversário do primeiro tratamento endovascular do aneurisma da aorta abdominal pelo Dr. Juan Carlos Parodi, na Argentina, especificamente no dia 7 de setembro de 1990. O Dr. Parodi nos dá a honra de compartilhar dessa sala. Eu estou vendo ele aqui bem no centro da minha tela e lhe dou todas as boas-vindas. Eu gostaria de saudar também todos os acadêmicos e acadêmicas presentes, assim como todos os convidados. Essa sessão se reveste de grande importância porque o feito do Dr. Parodi, na verdade, veio a revolucionar a medicina de uma maneira muito contundente. Os senhores têm uma ideia da importância, o trabalho seminal dele, que eu vou mostrar aqui, uma prova ainda antes da sua publicação, é, até hoje, o trabalho mais citado na literatura de cirurgia vascular de todos os tempos. Então, isso dá uma ideia precisa da importância desse trabalho, desse cirurgião, que é contemporâneo nosso, uma pessoa pela qual toda a medicina mundial tem o maior respeito. Gostaria também de agradecer aqui a presença do Dr. Gustavo Oderich, que vai me seguir na apresentação. Eu vou fazer uma apresentação sobre a história, a evolução e as perspectivas do tratamento do aneurisma da aorta no Brasil. E o Dr. Gustavo Oderich, que foi durante muito tempo médico da Clínica Maio, onde atingiu a posição de chefe da cirurgia vascular e atualmente é o chefe da cirurgia vascular do Texas Heart Hospital em Houston. É brasileiro, gaúcho de Porto Alegre, e que, no momento, detém a experiência com os mais avançados tratamentos de aneurismas da aorta, que ele vai hoje ter a oportunidade de compartilhar conosco. E isso vem a trazer a importância do trabalho iniciado pelo Dr. Parodi para mostrar até onde chegamos no momento e certamente nos dar uma perspectiva onde poderemos chegar no futuro. Eu pediria, então, que fosse compartilhada a minha tela. Então, nós temos o privilégio hoje da Academia Nacional de Medicina, que está nos seus 191 anos de fundação, falar sobre o tratamento do aneurisma da aorta abdominal, história, evolução e perspectivas. Não há conflito de interesse em relação a essa apresentação. O aneurisma da aorta abdominal, na verdade, é um grande matador. Ele acomete uma fração importante da população. Nos Estados Unidos, é a quinta maior causa de morte em óbitos, e no Brasil, provavelmente, não fica atrás. A evolução natural do aneurisma de aorta é para a ruptura. E, na imensa maioria das vezes, mesmo com tratamento ainda, a morte é a evolução natural. A única forma realmente efetiva de se evitar essa evolução natural é o tratamento na fase eletiva, onde nós temos taxas de mortalidade que hoje em dia se aproximam da unidade, em torno de 1 a 2% na cirurgia endovascular, e que se contrastam de uma maneira brutal com as figuras que nós temos quando nós temos o aneurisma roto de aorta. A primeira tentativa de tratar o aneurisma de aorta abdominal no Brasil foi realizado em 1845 por Cândido Borges Monteiro, que era membro da nossa Academia de Medicina e era cirurgião do imperador Dom Pedro II. Essa cirurgia foi realizada no Rio de Janeiro. Ele idealizou um instrumento, na verdade, um passador de fio, que nós estamos vendo aí. Temos que lembrar que esse paciente foi operado sem anestesia de nenhum tipo, e ele realizou uma ligadura da aorta.
A ligadura foi bem sucedida, mas o paciente sobreviveu somente por 10 dias, acho que até é muito, e veio a sucumbir em consequência de sepse. Se passaram cerca de 100 anos, quando outras tentativas foram feitas, e na primeira metade do século XX, uma série de métodos ineficientes de tratamento foram tentados. Um deles, no qual foi submetido Albert Einstein, se foi operado não no Brasil, mas na Suíça, era o envolvimento do saco aneurismático com celofane na tentativa de aumentar a fibrose retroperitoneal para evitar o crescimento do aneurisma. Como todos nós sabemos, Einstein morreu de uma ruptura desse aneurisma de aorta algum tempo depois. Em São Paulo, o cirurgião mais conhecido nessa época era o Mário Denyi, que realizava para o tratamento do aneurisma a aramização do saco aneurismático. Se colocava uma quantidade enorme de fios metálicos dentro do saco do aneurisma através de uma pequena punção e depois se realizava a eletrocoagulação. Na verdade, tudo isso era inefetivo. Os registros de quem realizou a primeira cirurgia direta do aneurisma de aorta no Brasil, na verdade, são imprecisos. É atribuída a Heleno Coutinho, que também foi membro da nossa Academia Nacional de Medicina, que havia treinado em Chicago por Ormond Julian e que voltou ao Brasil no final da década de 50, a realização da primeira cirurgia de um aneurisma de aorta abdominal roto no Rio de Janeiro, no Hospital dos Estrangeiros, que não existe mais, em 1959. Nos anos 60, a técnica de tratamento aberta dos aneurismas de aorta abdominal se consolidou inicialmente no Rio de Janeiro, com Helênio Coutinho e Antônio Luiz de Medina. Antônio Luiz de Medina, vivo na memória de muitos acadêmicos, foi membro da nossa academia e foi presidente memorável desta casa, e em São Paulo, sobretudo, por Toledo e por Aécio Leão. Aqui nós vemos duas fotografias históricas. A primeira, Antônio Luiz de Medina, à esquerda dos senhores, realizando a primeira cirurgia aórtica em 1961. E aqui uma visita histórica de John Bergen ao Hospital do IASERJ. Eu era residente R1, vocês estão me vendo ali muito cabeludo, de terno e gravata atrás. Eu servi de intérprete para John Bergen, que era cirurgião, era chefe da cirurgia vascular do Northwestern Hospital de Chicago. Nós vemos também na foto Helênio Coutinho, Antônio Luiz de Medina, Gilberto Cardoso, Wilton Caiafa e Gilson Mauriti. Então, os progressos se tornaram progressivos e, em São Paulo, Luiz Edgar Poeste Leão foi um dos nomes que mais contribuiu para o desenvolvimento da cirurgia aberta do aneurisma de aorta abdominal. E, progressivamente, essa técnica se difundiu praticamente em todo o país. Nós vemos aqui os centros que nós tínhamos na década de 90, onde se realizava a cirurgia do aneurisma da aorta abdominal aberto. Havia certamente uma preponderância no sul e no sudeste. E aqui merece destaque o trabalho de Telmo Pedro Bonamigo, que foi, durante muitos anos, o cirurgião que mais tinha operado aneurisma de aorta no Brasil. Ele foi uma pessoa muito importante na divulgação desse tratamento e merece todas as homenagens. Os resultados melhoraram, de resultados catastróficos na década de 50 e ruins na década de 60. Nós podemos ver aqui que a mortalidade publicada pelo Dr. Bonamigo, com 3,0 de mortalidade, um estudo nosso da década de 90, com 3,5%, eram bastante aceitáveis, mas, de uma forma geral, na grande quantidade de pacientes que atendiam ao SUS, ainda na década de 2000, nós tínhamos uma mortalidade muito alta. Isso aqui eu trago esses dados, sobretudo, para mostrar que havia necessidade, havia espaço para muito progresso nessa área. Na verdade, tudo mudou em 1990, quando Juan Parodi, pela primeira vez, depois de vários trabalhos experimentais com muitos cães, ele nos contou recentemente, na comemoração que teve em Buenos Aires, foi num webinar internacional, que ele havia operado 14 cães com o tratamento endovascular do aneurisma de aorta no modelo experimental de aneurisma que ele fabricava nos cães. E surgiu um paciente
muito idoso, de altíssimo risco, parente do presidente da República da Argentina e que tinha um aneurisma de aorta e sofria de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, um enfisema extremamente grave e que não tinha a menor condição de ser operado aberto. E aí o paciente perguntou: mas quantos o senhor já operou? E Parodi disse: eu só operei 14 cães. E aí o doente virou para ele e disse: então o senhor tem grande experiência. E aceitou ser operado. Então, a ideia era fabricar uma nova artéria e implantar essa artéria dentro do aneurisma, como montar um barco dentro de uma garrafa. Aqui os senhores veem a fotografia do primeiro caso operado. Somente tinha um stent proximal, ao qual estava suturado essa prótese de Dacron. Essa prótese foi fabricada especialmente para essa cirurgia, porque ela tinha elasticidade na porção proximal e não tinha nenhum stent distal. Então, Júlio Palmas, também argentino, que foi o inventor do stent, ele teve a oportunidade, o Parodi convidou o Júlio Palmas para auxiliar as primeiras cirurgias. As palavras de Parodi, que eu tomo a liberdade de traduzir: para a liberdade dos primeiros casos, eu convidei Júlio Palmas, estão os dois aqui na fotografia, fizemos o primeiro caso endoluminal e, a seguir, fizemos um reparo aberto. Quando terminamos as duas cirurgias, fomos jantar. E, ao voltar ao hospital, nosso primeiro paciente endovascular também jantava, e o outro seguia entubado. Júlio me olhou nos olhos e disse: Juan, se pudermos provar que podemos repetir esse procedimento, e se ele for durável, nós estaremos iniciando uma revolução. E iniciaram. No Brasil, a primeira vez que se ouviu falar disso foi no primeiro simpósio teórico prático de cirurgia arterial, em São Paulo, em novembro de 91, organizado por José Mário Marcondes dos Reis, infelizmente não mais entre nós. Nessa foto, nós vemos Parodi, Zé Mário, o filho de Parodi, Ezequiel Parodi, que hoje em dia é cirurgião da Cleveland Clinic, e eu, que, na verdade, tive muito privilégio de estar nessa reunião. Nessa reunião, Juan Parodi me presenteou com a prova. Nessa aí era a prova da impressão, ainda não havia sido impresso. E eu fiquei tão entusiasmado que ele fez essa dedicatória que eu guardo com muito carinho até hoje, ao meu amigo Arno, com a esperança de poder seguir o projeto juntos, Juan Parodi. Realmente, eu fiquei muito fascinado. E no Brasil, em 1994, das pessoas que foram muito importantes também no desenvolvimento, o anjo radiologista Cláudio Schonholz, veio a São Paulo operar com Pedro Poeste Leão, filho de Luiz Edgar Poeste Leão, e eles realizaram o primeiro tratamento endovascular do aneurisma da aorta no Brasil. Em 1995, foram feitas mais 3 cirurgias endovasculares de aorta, uma delas com a presença de Parodi. Em 1996, em Porto Alegre, o finado e grande radiologista intervencionista Renan Flacker, que foi radicado em Porto Alegre, depois em São Paulo e posteriormente nos Estados Unidos, e Adamastor Pereira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, realizaram em Porto Alegre o primeiro implante de endoprótese bifurcada, uma Talent. E no mesmo ano, Poeste Leão implantou em São Paulo a primeira Vanguard bifurcada. Na verdade, nos anos 90, vários cirurgiões de todo o mundo, inclusive nós, buscaram treinamento com os poucos centros que tinham alguma expertise no tratamento endovascular da aorta. Podia-se dizer que Buenos Aires era a Meca. Na semana que eu passei com Juan Parodi, nós tivemos visitantes de todo o mundo, inclusive da China, para tentar aprender o tratamento endovascular. Eu trago essa fotografia, que é uma montagem, mas muito curiosa, feita pelos meus filhos, quando eu voltei da comemoração de 10 anos da endoprótese aórtica, mostrando as dificuldades que Parodi e eu também tivemos para fazer a implantação do tratamento endovascular da aorta. E os três que eram adolescentes me disseram: vocês parecem cavaleiros jedis. E fizeram essa montagem que eu guardo com muito carinho, Juan Parodi e eu, continuando nos esforços para melhorar a qualidade da humanidade. Nós iniciamos, não tínhamos endoprótese, mas tínhamos os pacientes,
Então, passamos a fazer endoprótese em casa, como nos ensinou Juan Parodi. E com materiais semelhantes, fizemos endopróteses em casa, na sala. A sala de jantar se transformou em uma oficina. E, como disse Juan Parodi, ele e nós, certamente, hoje em dia, seremos presos por esses pioneirismos. No Rio de Janeiro, Lopes começou também com Talit e Marcelo Ferreira com Vanguard. E grande parte do atraso é que havia uma reserva de mercado, em que os que tinham acesso a alguns materiais não queriam, na verdade, dividir com outros. Mas, na verdade, como já disseram antes, não se pode conter uma ideia que já chegou. E a formação em cirurgia vascular foi progressivamente incluída nos programas de residência médica da cirurgia vascular. Aqui os senhores veem alguns nomes dos pioneiros. A nossa primeira turma de residentes em cirurgia endovascular, nós vemos Pedro Prestes Leão, Marcelo Ferreira, Armando Lobato, Álvaro Razuc, Pierre Silveira e Carlos Abato, para citar aqueles que realizaram essas cirurgias ao nível da aorta abdominal na década de 90. Apoiados, nós tínhamos um problema, nós não sabíamos exatamente quem é que ia ficar responsável por esse tipo de procedimentos. Então, um grupo de cirurgiões vasculares que acreditava no tratamento endovascular e nas mãos dos cirurgiões vasculares, que sempre trataram a aneurisma de aorta abdominal, nós fizemos um grupo que fomos muito apoiados por Márcio Meirelles, que era o presidente da Sociedade de Cirurgia Vascular na época, e nós pleiteamos a criação de uma área de atuação em cirurgia vascular junto à AMB. E esse movimento foi bem sucedido. O título de certificação na área de atuação em cirurgia endovascular e angioradiologia estava criado. E os primeiros exames foram realizados em 2004. Hoje, eu preciso atualizar aí, nós temos mais de 600 membros certificados. Nos primeiros anos, teve inúmeras dificuldades, sobretudo porque as seguradoras não queriam pagar as endopróteses. Os pacientes e as suas famílias tinham que arcar com os custos. Progressivamente, muitos requeriam o pagamento em juízo. E hoje há uma jurisprudência, praticamente todos os pacientes conseguem cobertura para os materiais. No serviço público, a grande maioria dos enfermos brasileiros, o tratamento endovascular era restrito a alguns serviços universitários. Atualmente está disponível em dezenas de instituições regulamentadas como autorizadas a realizar procedimentos de alta complexidade. Ao longo desses primeiros anos, nós fomos fazendo vários casos. Aí nós vemos o primeiro caso operado de aneurisma de aorta roto no Brasil. Esse paciente sobreviveu 10 anos, era um médico com aneurisma roto e que não aceitou ser operado aberto. Ele ficou hemodinamicamente estável depois do período de choque e deu tempo para a gente operar. Várias novidades. Aqui nós vemos um stent paralelo que nós realizamos no ano 2000 por uma sugestão do nosso residente, então, Alberto Vescovi, para o resgate de uma artéria renal que havia sido ocluída por um posicionamento inadequado de uma endoprótese de aorta, o que era muito difícil. A anatomia complexa, como essa pequena tortuosidade das ilíacas, passou a ser progressivamente suplantado, sendo possível tratar até a tortuosidade de 360 graus, como os senhores estão vendo aqui com sucesso atualmente. E uma das grandes preocupações, que já foi demonstrado pelo Júlio Pamas, naquele primeiro diálogo que eu mostrei, que era a durabilidade. Apesar de nós termos tido problemas no início muito grandes com a durabilidade, elas se tornaram uma realidade, mesmo em anatomia hostil, como nós estamos vendo aqui, com stents paralelos implantados nas artérias renais, com artérias duráveis. E, progressivamente, esse tratamento foi se estendendo para também englobar as artérias viscerais. Aqui nós vemos um dos casos, foi a primeira série de endoprótese fenestrada realizadas no Brasil no ano 2004-2005, um material das quais, com muita honra, temos a patente, e aqui nós vemos o tratamento realizado. Então, progressivamente, o tratamento endovascular foi ocupando uma posição de destaque no total dos aneurismas tratados. Se os senhores prestarem atenção nessa casuística, os senhores veem que, nos primeiros anos, aumentou o tratamento aberto
que é a coluna mais escura, porque os pacientes buscavam o tratamento endovascular, mas nós não tínhamos material nem condições de realizar o tratamento endovascular. Portanto, sobretudo, progressivamente, o tratamento endovascular passou a ganhar uma primazia e, atualmente, engloba mais de cerca de 90% dos casos de aneurisma de aorta tratado por nós. O que foi uma grande preocupação no início, hoje em dia passou a ser uma taxa de complicação muito pequena. Se eu vim aqui nos primeiros 4 anos, nós tínhamos uma taxa de reintervenção muito grande, que caiu hoje praticamente abaixo de 3%. A durabilidade, na nossa experiência, nós temos 2 estudos de longo prazo que nós realizamos, o estudo CenterVasc Excluder, que aqui temos a publicação de 11 anos, esse estudo agora atinge o seu 20º ano, com resultados muito bons, e o estudo, eu sei que pulei aqui, o estudo Apollo CenterVasc, que também agora chega ao seu 16º ano, com 292 aneurismas primários sequenciais tratados, com uma mortalidade muito aceitável, de menos de 2%, e com uma curva de sobrevida que nos enche de orgulho, que nos obriga a ter certeza de que os materiais que nós implantamos nos pacientes têm que ser duráveis, porque eles sobrevivem. Nós temos ainda, dos 12 pacientes operados no ano 2003, 3 estão vivos. Então, as endopróteses têm que durar esse tempo. Como a maioria dos países em desenvolvimento, o Brasil é uma terra de contraste. Na mesma cidade, nós podemos usar o Rio de Janeiro, qualquer uma grande cidade, ou até de médio porte no Brasil, pode-se encontrar hospitais como nós temos aqui, hospitais melhor equipados, comparáveis aos melhores do mundo, sendo tripuladas essas naves espaciais por equipes extraordinárias, e na mesma cidade, condições muito precárias em serviços públicos, em que nós temos grandes dificuldades. Isso... 2 minutos finais, por favor. Obrigado. Chegando ao final, numa distribuição que nós vemos aqui, que mesmo no serviço público, que o tratamento endovascular em cinza atingiu cerca de 75%, a taxa de mortalidade ainda é muito elevada, sobretudo no tratamento endovascular, ela é em torno de 8%, mas o tratamento aberto, para o qual foram reservados só os casos piores, ainda segue muito elevada, com uma mortalidade, embora tenha tido uma queda na mortalidade geral, mas a mortalidade aberta ainda é proibitiva e necessita muita melhora. Aqui nós vemos uma projeção de uma empresa que se chama Millennium, e nós vemos aqui, então, nos diferentes países da América Latina, como nós estamos vendo aqui o Brasil, esse número previsto atualmente deveria ser de cerca de 8.000 pacientes operados por ano, isso é o potencial, mas, na verdade, ele é muito menor. Então, nós temos que, na prática privada, o número total de pacientes no Brasil no SUS, foram operadas 1.600 operações, e dessas 1.200 pelo método endovascular. E aqui nós vemos que, nos pacientes potencialmente que nós deveríamos ter operados, faltam 9.440 pacientes que, na verdade, não têm o diagnóstico. Então, certamente, é um grande manancial de casos sem diagnóstico e sem tratamento no serviço público, e que esses pacientes têm que ser buscados e têm que ser tratados. Transcorridos 25 anos do primeiro tratamento endovascular no Brasil, a maioria dos aneurismas de aorta abdominal são tratados por esse método, seja na medicina privada como no serviço público. Em nossa experiência, mais de 90% dos casos são tratados por via endovascular. E no SUS, o potencial é de 73% e segue aumentando. O método endovascular é o mais indicado e o mais realizado, mas há um grande número de pacientes sem diagnóstico. Quais são as premissas do tratamento endovascular do aneurisma da aorta? A redução da magnitude do procedimento, aplicável a pacientes de alto risco, passível de acesso percutâneo, alta precoce, menor morbidade, menor mortalidade e recuperação mais rápida.
Esse é um grupo de 23 cirurgiões. Eu estou presente aqui, eu tenho a honra de termos mais 3 brasileiros presentes aqui. Nós temos aqui o Dr. Armando Lobato, o Dr. Marcelo Ferreira, o Dr. Túlio Navarro e o Dr. Henrico Ascher, que é brasileiro porque estudou medicina aqui e atualmente está radicado há muitos anos nos Estados Unidos. Então, esse grupo aqui teve o privilégio de ser convidado para participar, dando conferências no 30º aniversário do tratamento endovascular do aneurisma da aorta. E meus agradecimentos a todos, em especial ao Dr. Parodi, que após a conferência do Dr. Gustavo Oderich vai nos brindar com suas apreciações. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, acadêmico von Risto, pela excelente apresentação e a memória tão bonita de vocês que lideraram toda essa técnica e ainda continuam nela. Eu gostaria, acadêmico Arno, que você mesmo fizesse a apresentação, por favor, do professor Gustavo Oderich, que já sei é um brasileiro que orgulha a nós todos e é ponta agora nos Estados Unidos. Bem-vindo, Gustavo. Acho que o Arno é a pessoa correta para te apresentar. Arno, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Gustavo Oderich é uma pessoa da maior importância na cirurgia vascular e na medicina mundial. Gustavo é um brasileiro que fez sua formação inicial em Porto Alegre, cirurgia geral, depois foi para os Estados Unidos, onde fez residência em cirurgia vascular na Clínica Mayo e na Cleveland Clinic, e posteriormente voltou à Clínica Mayo, onde galgou todas as posições hierárquicas, chegando a ser chefe do serviço de cirurgia vascular. Além disso tudo, e sobretudo, apesar disso, é uma pessoa que é uma porta aberta para os cirurgiões vasculares brasileiros interessados em se aperfeiçoar nos Estados Unidos. Nós já tivemos oportunidade, inclusive, de visitá-lo várias vezes e já tivemos oportunidade também de termos pós-graduandos nossos que realizaram fellowship com ele nos Estados Unidos. Então, é comum, quando nós íamos a Rochester, Minnesota, encontrarmos brasileiros realizando estágios ou fellows com o Gustavo, e certamente agora que ele está em Houston, que é uma cidade um pouco mais fácil da gente atingir, isso irá acontecer com maior frequência. Ele prontamente aceitou esse convite, quase de última hora, foi feito há 10 dias atrás, com muita alegria. E eu tenho, então, o prazer e a honra de convidar o Gustavo para ocupar o pódio e fazer essa apresentação, que vai nos mostrar aonde chegou aquilo que foi iniciado por Juan Parodi. Por favor, Gustavo. Quer sentar? Desculpa, Arno e acadêmicos, eu fico muito honrado com esse convite. Como eu falei para o Arno, chego a ficar emocionado com a oportunidade de falar na Academia Nacional de Medicina. E é um prazer ainda maior rever alguns amigos, inclusive o Dr. Parodi, vejo também o Dr. Murad, entre outros que estão nesse painel aqui à frente. Eu vou agora mostrar os meus slides e vocês podem confirmar se estão vendo os slides, estão conseguindo me ouvir bem? Muito bem. Sim. Falta colocar a apresentação, está perfeito agora, perfeito. Bom, eu desculpo pelos slides em inglês, eu vou explicar bem essas técnicas e ao decorrer da palestra espero não cometer muitos erros de tradução. Esses são os meus conflitos, eu sou consultor e tenho grants de pesquisa, esses grants, eles, na verdade, todos foram direcionados à Mayo Clinic e agora à Universidade do Texas. Eu acho que o exemplo da endovascular ele pode ser bem sumarizado neste slide com o dito clássico do Sir Isaac Newton, de que se a gente enxergou mais longe foi porque ficou sobre os ombros de gigantes. E este é o caso do Dr. Parodi. Em setembro de 90, essa técnica revolucionária mudou totalmente
a visão de como seriam feitos esses casos, não só para a doença aneurismática, mas também para a doença oclusiva, como o treinamento da especialidade mudou. Vocês podem ver nesses slides que, após a revolução endovascular, houve um aumento importante no número de reparos de aneurismas nos Estados Unidos, em grande parte porque agora estes reparos poderiam ser feitos com uma técnica menos invasiva. E provavelmente, em momento algum, na área cardiovascular, não houve uma técnica que teve um impacto tão grande na redução da morbidade e da mortalidade. Ainda na década de 2000, uma redução de 36% na mortalidade dessas cirurgias, e hoje em dia, cerca de 70% a 80% dos pacientes, na grande parte dos países, são tratados com método endovascular. A cirurgia endovascular, ela tem aplicação não somente no aneurisma, mas também na dissecção, no trauma, nas síndromes aórticas agudas e também em várias raridades, como os vasculites, coarctação, trombos na aorta. Eu gosto muito desse slide, porque esse slide, na verdade, sumariza a prática de um cirurgião acadêmico, onde a prática clínica é diretamente relacionada à pesquisa, à inovação e à educação. O tratamento endovascular, ele se expandiu na área torácica e na área abdominal, mas existem ainda áreas de necessidade, onde a cirurgia aberta, ela é algumas vezes necessária devido à inabilidade dos stents mais padronizados atingir esta área. É o caso, por exemplo, do aneurisma tóraco-abdominal, onde o aneurisma envolve os ramos mesentéricos e renais. Evidentemente, essa é provavelmente o maior desafio do cirurgião cardiovascular, necessitando uma exposição imensa, frequentemente a divisão do diafragma, ventilação em um pulmão e circulação extracorpórea. Qual que é o pulo que a endovascular tem que saltar? Esse é um slide do Javier Sotomayor, quando alcançou o recorde mundial de pulo na altura, que ainda é imbatível. No caso do aneurisma tóraco-abdominal, a mortalidade é diretamente relacionada ao volume no centro e ao volume do cirurgião, e ela ainda é bem elevada. Pode-se ver que mesmo nos cirurgiões de alto volume, a mortalidade é de 11%. E não são muitas as cirurgias que hoje em dia a gente tem que falar para o paciente ou para a família, que existe uma chance de 1 em 10 de que eles não vão voltar para casa. Esse é um estudo recente aqui da Universidade do Texas, pelo Dr. Safi, que é um pioneiro, treinado pelo Dr. Crawford, que é considerado o pai da cirurgia aberta tóraco-abdominal, onde vocês podem ver que a mortalidade em pacientes acima de 50 anos, ainda jovem, acima de 50 anos, é de 17%, mas a incidência de complicações sérias, como paraplegia, diálise ou derrame cerebral, é de 40%. O tratamento mais avançado endovascular, ele começou, na verdade, ao final da década de 90, com um estudo pioneiro do John Anderson na parte oeste da Austrália, com a criação de fenestrações, ou essa abertura na endoprótese para incorporar a artéria renal, e com o estudo do Tim Shooter, na Universidade da Califórnia do São Francisco, com o desenvolvimento de ramificações na endoprótese para incorporar as artérias mesentéricas e renais. Para mim, a experiência começou em 2007, quando retornei da Cleveland Clinic após treinar sob supervisão do Roy Greenberg. E, naquele momento, o meu chefe, que era o Peter Glovitsky, me esperava com um paciente com aneurisma complexo, com uma história prévia de pancreatite necrosante, com múltiplas pancreatectomias e um reparo de hérnia abdominal. E esse paciente, ele foi reparado, tratado com uma prótese endovascular fenestrada modificada. Aqui é uma tomografia logo depois e alguns anos depois do reparo. Depois deste momento, houve a aprovação nos Estados Unidos da endoprótese fenestrada da Cook, a Zenith Fenestrated, que
é aprovada para o uso máximo de 3 fenestrações nos Estados Unidos, ou seja, idealmente para um aneurisma justa renal. O estudo foi relatado no Jornal de Cirurgia Vascular com 67 pacientes, com uma mortalidade de 1,5%, sem ruptura ou conversão, e com apenas 4 oclusões renais após um segmento de 37 meses. Recentemente, publicamos o resultado final aos 5 anos de segmento, onde 95% dos pacientes completaram o segmento tardio, com uma sobrevida livre de mortalidade relacionada à doença aórtica de 97% aos 5 anos. Mas essa endoprótese não é aplicável a todos os pacientes. Este estudo, feito pelo Dr. Bernardo Mendes, que está assistindo essa palestra, demonstra que somente aqueles com o ponto azul são candidatos ao Zenith Fenestrated, pelo motivo de só poder ser utilizado 2 ou 3 fenestrações. De forma que eu gostaria de elaborar um pouco mais no tratamento mais avançado daqueles aneurismas que envolvem a aorta tóraco-abdominal. Na verdade, esses casos são planejados utilizando a tomoangiografia, com análise central de fluxo da aorta, onde aquela aorta tortuosa é transformada numa aorta tubular, onde se pode se fazer medidas de comprimento e de localização axial precisa destes ramos. Após essa análise, é possível se fazer um plano que então é transformado em um stent, manufaturado pela companhia, que depois de cerca de 6 a 8 semanas, então está disponível para implantação. Existem vários stents disponíveis de mais de uma companhia, alguns deles só com fenestrações, outros só com ramificações e outros com combinação de ramos e fenestrações. A nossa experiência na Mayo Clinic evoluiu de endopróteses modificadas pelo cirurgião a um estudo prospectivo que nos possibilitou acesso a endopróteses manufaturadas por companhia e, quando saí da Mayo, em julho deste ano, a experiência acumulada entre a Cleveland Clinic, o período na Cleveland Clinic e a Mayo, era de cerca de 700 casos com endopróteses fenestradas ou ramificadas. Esse estudo envolve um braço de tóraco abdominal e um braço de arco de aorta, e ele então foi transferido de Rochester agora para Houston. Aqui é a classificação de pacientes incluídos no estudo até junho deste ano. Podem-se ver que 154 pacientes, ou 38%, tinham aneurismas mais extensos da aorta tóraco-abdominal. A idade média dos pacientes era de 74 anos, cerca de 50% dos pacientes tinham disfunção renal importante. Um exemplo é esse paciente com dissecção crônica da aorta. Esse paciente é tratado em 2 estágios. No primeiro estágio, com uma endoprótese do arco da aorta, com incorporação total do arco. Esse vídeo curto mostra um segmento do reparo. Se usa fusão da tomografia durante o intraoperatório para localizar os vasos. Os stents são todos preparados com CO2 para diminuir a chance de embolização de ar. O stent é, então, avançado através da válvula aórtica e, usando marca-passo ventricular rápido, ele é liberado na aorta ascendente. É feito o clampeamento sequencial da artéria carótida e a cateterização de cada um dos ramos. Nesse momento, nós estamos fazendo um ultrassom intravascular para confirmar a cateterização. Então, é colocado um stent na artéria carótida direita e, após a angiografia, é feita o fechamento da arteriotomia e a liberação de fluxo para a carótida. Se repete os mesmos passos, então, na artéria carótida esquerda e, após a colocação do stent da carótida esquerda, então, se completa o procedimento por via de acesso femoral com o stent da artéria subclávia esquerda. O segundo estágio é feito, então, com uma endoprótese fenestrada. Essa endoprótese utiliza uma técnica similar, com fusão, onde é feito
a liberação da endoprótese de forma precisa. Vocês podem ver, existe um catéter aqui na renal esquerda e é feito o avanço da endoprótese para a aorta visceral e a liberação dessa endoprótese de forma que aqueles pontinhos que indicam a fenestração renal, eles estão localizados precisamente em relação à artéria renal esquerda. Com interesse no tempo curto, eu vou mostrar só a cateterização da renal esquerda, nesse caso. Todo o passo é repetido com a renal direita, com a artéria mesentérica superior e com o tronco celíaco. Outro paciente com dissecção crônica, nesse caso o paciente já havia sido tratado com um stent na aorta torácica, utilizou-se uma outra endoprótese diferente com ramos, e essa endoprótese tem um sistema de fios que possibilita o acesso por via braquial, sequencial, o que é importante num caso de dissecção crônica devido à compressão da luz verdadeira da dissecção. Novamente, um segmento curto de vídeo demonstrando que o rim direito está isolado. É feito o avanço da endoprótese. Vocês podem ver que essa bainha então é avançada até o acesso braquial. Esses pequenos fios são então localizados e nesse momento eu estou utilizando um catéter de reentrada para fazer uma perfuração no septo da dissecção e colocar um stent na artéria renal direita. Um outro exemplo de um paciente que não era candidato a tratamento endovascular devido a duas renais direita. Nesse paciente eu fiz uma incisão subcostal e nós fizemos uma técnica de ex vivo modificada, onde se congelou o rim direito e fez então um bypass da hepática para a artéria renal direita, transformando-se esse paciente agora num candidato ao tratamento endovascular com 3 fenestrações para o tronco celíaco, artéria mesentérica superior e renal esquerda. Esse é um paciente mais jovem, após tratamento aberto, que desenvolveu um aneurisma nas artérias intercostais e foi tratado com 3 ramificações. E um outro exemplo de um paciente que já tinha sido tratado por forma endovascular, com um endolique importante, que foi tratado então com uma outra endoprótese fenestrada dentro da endoprótese fenestrada, o que é certamente mais complexo devido à presença grande de artefatos metálicos dentro dessa endoprótese. A mortalidade na nossa série foi de 1%, com 4 óbitos em 30 dias ou no hospital. A incidência de diálise foi de 1%, a incidência de lesão espinhal nos aneurismas mais complexos foi de 8%, a sobrevida em 3 anos foi de 79%, mas a sobrevida livre de causa aórtica foi de 99% em 3 anos, e a perviedade dos ramos é excelente, entre 97% e 99%. A sobrevida livre de reintervenção foi de 72%. No entanto, a grande maioria das reintervenções, como vocês podem ver, são menores, feitas de forma percutânea, com anestesia local, e de método endovascular. Aqui é um exemplo de uma artéria renal que formou uma estenose e foi tratada com reintervenção. De forma que a sobrevida livre de reintervenção maior é de 90% e menor de 82%. Com interesse no tempo, que já está passando rápido, eu vou mostrar os resultados do consórcio americano de IDEs. Esses são os centros que têm acesso amplo a essas endopróteses, com 1.327 pacientes e uma mortalidade de 2,1%, o que é extremamente favorável, tendo em consideração aquele slide inicial com a mortalidade da cirurgia aberta. Essa técnica procura a prevenção da mortalidade aórtica, que é extremamente efetiva, com a mortalidade pequena de 0 a 2%. É extremamente difícil ensinar essas técnicas. Isso não é aplicável necessariamente com modelos eletrônicos, de forma que nós investimos em modelos de 3D print conectados com uma bomba e fizemos vários cursos onde este método é feito passo a passo
usando-se essa bomba na sala de cirurgia. O Arno teve a chance de nos visitar. Numa dessas visitas, nós tivemos a oportunidade de utilizar esse método, que é extremamente aplicável para essas técnicas complexas. Finalmente, o problema maior para a gente é a radiação. A radiação ela é extremamente importante quando a gente vê a minha prática pessoal. Isso são os números de casos que eu fiz até 2017 na Mayo Clinic, 77% deles de forma endovascular. De forma que eu quero mostrar com endereço no tempo essa parte final. Isso foi o primeiro experimento feito com reparo endovascular sem nenhuma radiação, ex vivo. Se utilizou para isso catéteres marcados com GPS. Esses catéteres possibilitam que a gente coloque sensores nos dispositivos. Para o experimento se utilizou o modelo de 3 dimensões impresso, se fez uma tomoangiografia do modelo para utilizar como mapa e se colocou sensores de GPS no stent, de forma que eu fiz a colocação do stent na sala híbrida, mas sem fluoroscopia e utilizando somente GPS. Esse é um vídeo de 3 minutos da técnica. Vocês podem ver agora a modificação do stent, com colocação de sensores na parte proximal do stent, na parte distal do stent e no portão do gate da parte bifurcada. Utilizou-se o modelo de 3 dimensões conectado na bomba, que possibilita o fluxo com pressão arterial, temperatura e pulsatilidade. Nesse segmento do vídeo é avançado um catéter, e esse catéter, o fio guia com aquela pontinha branca, vai ser utilizado para a cateterização da artéria renal esquerda. Evidentemente que eu queria ter certeza que nós estávamos trabalhando no local correto. Após isso, é então feito o avanço da endoprótese bifurcada pela parte direita. Vocês podem ver a endoprótese bifurcada ainda não foi liberada. E após se ajustar a imagem, é feita a liberação, e vocês notam a mobilidade do catéter da renal após a liberação da endoprótese. É retirado o catéter, então, da renal esquerda e é feita a cateterização da perna contralateral. E uma das vantagens dessa imagem é que vocês podem ver de qualquer plano, até da parte inferior, a perna contralateral da endoprótese. Após a cateterização da endoprótese, evidentemente para ter certeza que estávamos no local correto, eu fiz um ultrassom intravascular e vocês podem ver aqui o catéter no meio da aorta e no meio da endoprótese. Finalmente, se completa o procedimento com a colocação de uma perna contralateral do lado esquerdo e uma perna ipsilateral do lado direito, fazendo-se então um reparo bifurcado, como descrito pelo Dr. Parodi, sem nenhuma fluoroscopia. Para aprovar o conceito, nós fizemos uma tomoangiografia final e vocês podem notar a precisão da liberação da endoprótese em relação à artéria renal esquerda, 1 ou 2 milímetros abaixo da artéria renal esquerda, sem nenhum endoleak. 2 minutos finais, por favor. É indispensável que a gente dê para você todo o tempo necessário. Por favor, em bom português, take your time. De forma que eu vou concluir que esse experimento foi feito sem fluoroscopia, com uma liberação precisa da endoprótese em relação à artéria renal e sem o uso de, na verdade, imagem, mas o uso de um GPS. E eu concluo aqui, estou disposto a responder perguntas, mas para mim, como eu falei, é uma honra fazer parte dessa mesa, homenageando o Dr. Parodi e homenageando a Academia Nacional de Medicina. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Gustavo. Eu acho que a Academia Nacional de Medicina que se sente orgulhosa de tê-lo aqui e de ter você também nos Estados Unidos, nessa posição tão importante.
eu gostaria de passar a palavra ao acadêmico Arno von Risto para que ele conduzisse o resto da sessão e orientasse também a questão de perguntas. Arno, mais uma vez, muito obrigado por ter trazido o Gustavo e organizado esse programa, Arno. Muito obrigado, senhor. Obrigado, Gustavo. Que coisa linda, né? Meu Deus, tão incrível. Meus parabéns pela tua eficiência e pelos teus. Eu, como primeira palavra, eu gostaria de abrir a palavra ao Dr. Juan Carlos Parodi para suas apresentações antes de abrir aos acadêmicos. Por favor, Juan. Gracias, Arno. Para mí es un gran honor haber recibido esta distinción y me da mucha alegría ver que mis amigos, muchos de ustedes que los conozco hace tantos años, les ha ido tan bien, y verlo a Gustavo, que siguió la evolución hasta llegar hasta el implante sin radiología, que eso es el desideratum, ya que yo tengo un hijo de 40 años haciendo lo mismo y me puse muy contento cuando empezaron a hacer esto porque nuestra exposición a rayos era muy importante. Pero yo tuve el gran placer de tenerlo a Arno con nosotros muy precozmente. Inclusive un día Arno se tuvo que quedar haciendo las cirugías mías porque yo me tuve que ir. Así eso habla de la confianza que yo le tengo a él. Lo tuve a Bonamigo, lo tuve a Pedro Pueslao, a Marcelo Ferreira. Realmente con los brasileros siempre tuvimos una relación muy cercana y han desarrollado sus propias prótesis. Gustavo en este momento yo creo que es la persona con mayor experiencia en el mundo de todos los procedimientos complejos y realmente todo concentrado en Latinoamérica, y realmente eso nos hace pensar que quizás se puedan hacer cosas que a través de la persistencia se puedan lograr cosas que pensamos que no son factibles en nuestros países. Es decir, que la capacidad existe, los recursos son más limitados, pero la persistencia nos hace llegar a donde llegamos. Y después, obviamente, lo que están haciendo ahora con la compañía esta Centerline, de usar GPS, es una maravilla, es una cosa que era lo deseable desde el principio y ahora está tomando ya, se está haciendo realidad. Es decir, para mí, yo les agradezco mucho a la academia, le agradezco muchísimo a Arno, y para mí es una satisfacción enorme y es ver un sueño de algo que comenzó muy modestamente, sin ningún apoyo, que duró 14 años en poder hacer el primer caso porque no tuve apoyo de ninguna compañía, de nadie, y que eso haya tomado un vuelo, que el año pasado, en abril, me llamaron del American Surgical y me dice, Juan Carlos, llegamos al caso 1 millón en el mundo de endoprótesis. Y realmente lo que estaba mostrando también Gustavo, con una mortalidad que él tuvo un 1% y en el grupo tuvieron 2,1%. Esto es un sueño que fue el motivo por el cual se me ocurrió empezar a hacer esto, porque yo estaba en Cleveland como residente y estaba en teoría en uno de los mejores lugares. La mortalidad era alta en pacientes de alto riesgo, la morbilidad era muy alta. Y en el año 76 le dije a Humphreys, esto no es apropiado para estos pacientes. Hay que hacer un procedimiento mucho menos agresivo y lo voy a hacer desde la ingle y vamos a construir, como decía Arno, un barco dentro de la botella. Obviamente era un sueño que no fue fácil realizar, pero con mi gran satisfacción le digo muchas gracias, Arno, muchas gracias a la academia, muchas gracias, Gustavo, por esta ocasión que tuve de ver esto tan maravilloso. Muito obrigado, Juan. Para nós é uma grande honra ter a sua presença aqui e
pode realmente testemunhar de que o seu invento revolucionou a prática da medicina em geral e da cirurgia vascular especificamente. Eu vejo aqui vários acadêmicos e vários convidados que acredito que gostariam de usar a palavra. Henrique Murat, por favor. Está sem som, Henrique. Eu, inicialmente, gostaria de parabenizá-lo por esse excelente tarde que nós tivemos. Nós tivemos aqui diante de um pioneiro fantástico, que foi o Dr. Parodi. Você que foi um pioneiro aqui na cirurgia, aqui no Brasil, com grande dificuldade, com todas as dificuldades que nós temos, e conseguiu fazer o mundo disso. O mundo que está crescendo cada vez mais. Eu acho interessante quando você mostra todos os nossos resultados aqui no Brasil, a gente vê que para 40 milhões de pessoas que são usuárias de seguro de saúde, nós temos quase que o dobro dos doentes que são operados endovascular para 140 milhões de brasileiros que fazem uso do SUS. Então, há 160 milhões. Eu acho que muito vai ter que ser construído para que a gente vença essa dificuldade. E, Gustavo, realmente você está mostrando um mundo totalmente novo e fantástico, com resultados maravilhosos. Uma coisa que sempre me preocupou quando eu fazia cirurgias de aneurismas tóraco-abdominais não era nem a mortalidade, era o desconforto enorme que esses pacientes tinham. Era um nível grande de complicações, de dor. E você vem com uma cirurgia simples que resolve com baixa mortalidade todos esses problemas. Esses resultados são realmente brilhantes. E mostra ainda um mundo totalmente novo que vem. Eu imagino que o futuro está em aberto. Se disseram que o homem pisou na Lua foi um grande feito, eu acho que se alguns anos atrás, Dr. Crawford visse o que foi feito, o que você está fazendo hoje com os aneurismas tóraco-abdominais, ele diria que pisar na Lua foi muito fácil. Isso aí é muito mais difícil e o resultado é realmente fantástico. Parabéns, Dr. Parodi, pelo muito que você trouxe para a gente. Parabéns, Arno, e parabéns, Gustavo. Muito obrigado, Henrique. Mais algum acadêmico gostaria de fazer alguma observação? Presidente Belfort. Ao lado de também dar os parabéns e agradecer essa linda tarde, você falou muito bem a dificuldade relacionada ao ensino. Quanto tempo, mais ou menos, entre você receber um fellow no seu departamento, que tem uma formação básica em cirurgia vascular, e esteja em condição de voar sozinho? E segundo, qual é o custo aproximado de uma cirurgia dessa? Demora provavelmente 6, 8 horas. Eu sou oftalmologista, por isso, evidentemente, meu nível de ignorância é maior. Muito obrigado. Gustavo. Professor Belfort, eu tive a honra de treinar na Mayo Clinic 58 residentes e fellows. E, fora isso, vários colegas, particularmente da América Latina, vieram para fazer esses workshops. E eu acho que a coisa que mais me dá satisfação de tudo é ver esse residente, esse fellow, se tornar um staff, um cirurgião vascular e sair fazendo a técnica independentemente. O próprio Bernardo, por exemplo, ele terminou o fellowship há 2 anos atrás, foi contratado na Clínica Mayo, ele é certamente o melhor residente que eu já tive e faz os casos totalmente independente. Na verdade, agora que eu saí, ele é a principal pessoa fazendo lá. E assim como ele, claro que não são todos, mas tem uma percentagem importante destes residentes que se aperfeiçoam e ficam dedicados a essa técnica, porque eu acho que precisa uma dedicação importante, um investimento pessoal importante a desenvolver aquela parte de planejamento, a parte de organizar o time, a parte de organizar a cirurgia em si para conseguir desenvolver ainda mais. O custo é realmente a parte importante e a dificuldade grande que a gente tem, porque são necessários vários componentes da endoprótese
e dependendo de qual, vamos dizer, a marca da endoprótese, o tipo da endoprótese, esse preço pode ser bastante elevado. Em média, aqui nos Estados Unidos, o custo dos dispositivos, ele varia entre 18 a 22 mil dólares para um caso tóraco-abdominal. Em relação ao tempo da cirurgia, na maioria dos casos, o tempo operatório, fora a anestesia, a preparação da anestesia, é entre 2 a 3 horas. Vários deles abaixo de 2 horas hoje em dia. Os pacientes, em geral, são estubados, são feitos em cirurgia, anestesia geral, em parte porque eu faço neuromonitorização com potencial motor evocado e precisa anestesia geral para isso. Mas eles são estubados fora feito o término da anestesia geral na sala de cirurgia, eles vão para a CTI uma noite, e em geral, para os casos mais extensos, 4 a 5 dias no hospital. Ainda existe uma taxa de complicação, a mais temida é a lesão espinhal, particularmente quando se faz a cobertura extensa da aorta tóraco-abdominal. A lesão espinhal ocorre em cerca de 10% dos pacientes, dos quais uns 4% é paraplegia e uns 6% é paraparesia, que tende a melhorar. Mas não há dúvida para mim, e acho que a maioria dos centros concorda, que a evolução é em direção à técnica endovascular, porque a mortalidade é muito grande, como vocês viram com a cirurgia aberta, e também a morbidade, a incidência de diálise, de AVC e de paraplegia chega acima de 40% naqueles pacientes que são acima de 50 anos, a pacientes ainda jovens, que também já existe uma correlação de mortalidade já acima de 50 anos, que é importante. Muito obrigado. Um assunto muito importante. Mais algum acadêmico gostaria de fazer alguma consideração, uma pergunta? Nós temos um pouquinho de tempo aqui ainda. Eu vejo vários cirurgiões vasculares dentro da nossa sala e gostaria aqui, professor Samir Raslan. Samir, ativar o seu som. Muito boa tarde a todos. Eu queria, inicialmente, professor Belfort, nosso caro presidente, professor Pietro Novelino, nosso sempre presidente, cumprimentar o doutor Arno pela excelência da reunião, pela excelência das apresentações, cumprimentar o doutor Gustavo pela magnífica apresentação, lindíssima, maravilhosa, e cumprimentar o professor João Parotti, que é mais um ilustre representante da Escola Cirúrgica Argentina, que tem deixado o nome na história, como muitos outros têm feito. Eu queria fazer uma pergunta ao professor Gustavo em relação ao trauma de aorta torácica. Hoje mudou muito, graças às endopróteses. Aqueles tratamentos que nós fazíamos com toracotomia, tentativa de enxerto, sutura de aorta, com a alta mortalidade operatória e com as consequências do acesso à aorta, com paraplegia pós-operatória, isso foi substituído pela endoprótese, que o cirurgião endovascular, faz com muita tranquilidade, em 30, 40 minutos e resolve o problema. A minha pergunta é a seguinte: qual é a evolução desses doentes jovens que têm 20, 25, 30 anos, que recebem uma endoprótese dessa na aorta e que tem uma perspectiva de vida de mais 40 anos, chegando aos 70, qual a expectativa de evolução dessa endoprótese no doente jovem? É uma boa pergunta, professor Raslan, e realmente na área do trauma torácico, a técnica endovascular e a endoprótese foi um grande avanço, porque frequentemente esses pacientes têm várias outras lesões concomitantes, e isso possibilita que se trate de forma efetiva e rápida e que se possa até direcionar atenção às outras lesões. Mas como o senhor falou, o problema é que a grande maioria dos pacientes, eles são de idade jovem,
frequentemente nos seus 20, 30, 40 anos de idade, e, portanto, tem uma longevidade de décadas pela frente. Já existem estudos demonstrando que em 10 anos a incidência de problemas relacionados à endoprótese ela é pequena. Existe uma correlação com alguns problemas que devem ser avaliados. Um deles é fístula aortoesofágica, ou infecção da endoprótese, ou dissecção retrógrada. E com as endopróteses de primeira geração, se havia um outro problema, que é a trombose da endoprótese ou até o colapso da endoprótese, porque esses pacientes jovens têm uma aorta de pequeno diâmetro e bastante aguda a curvatura do arco da aorta. Mas a nossa recomendação é continuar o segmento a longo prazo, e isso é importante porque eu tendo a usar como preferência endopróteses que são compatíveis com ressonância nuclear magnética, para tentar evitar o uso repetido de tomoangiografia ao longo de anos, anos e anos e décadas após décadas. Então, isso é uma coisa, acho que é importante a ser considerado quando se trata esse paciente, tentar pensar no segmento e, às vezes, na possibilidade de ressonância. Mas, sem dúvida, uma grande revolução, e agora que eu mudei para Houston, aqui na University of Texas, é o trauma de nível 1 mais vamos dizer, ocupado dos Estados Unidos. Desde julho, certamente entre 10 a 15 traumatismo de aorta que necessitaram endoprótese, e até, inclusive, trauma por gunshot wound, desculpa a tradução, também aconteceu nesse mês e meio. Em Texas você tem o professor Mato, que é um grande interessado nesse campo, o professor Kenneth Mattox. Kenneth Mattox, sim, ele está aqui. Muito obrigado, Gustavo, muito obrigado, Samir. Vamos ter a oportunidade de abrir perguntas para não acadêmicos também, com autorização do excelentíssimo senhor presidente. Eu vejo aqui o Bernardo Massieri, está querendo fazer uma pergunta. Bernardo, por favor. Por favor, eu queria que desligasse o microfone quem não estiver falando, por favor. Bernardo. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar a academia por esse evento espetacular. Realmente é uma tarde muito agradável, com informações espetaculares. Parabenizar a todos, parabenizar o Gustavo. Tive a oportunidade de estar com o Gustavo lá na Meio e realmente sempre foi espetacular a experiência, sempre nos recebe muito bem. Gustavo, gostaria de lhe perguntar se você acredita no avanço do reparo endovascular no arco em direção à válvula, em dispositivos que incorporem válvula percutânea, enfim, de forma que nós possamos avançar no tratamento da aorta ascendente em casos mais complexos. Isso é uma boa pergunta, Bernardo, e novamente a inovação brasileira. O primeiro caso do endobento foi relatado agora nesse ano em São Paulo, onde se fez a união de uma válvula com revascularização coronariana com ramos. E eu acho que isso ela vai ser uma evolução. Eu acho que tem vários desafios. Um é a troca obrigatória da válvula aórtica, às vezes num paciente com uma válvula normal, a durabilidade desses ramos coronarianos e as consequências de um ramo que trombosa. Então, acho que tem muito caminho a ser seguido. No entanto, sem dúvida, o avanço da endovascular para a aorta ascendente já está acontecendo. Eu posso falar que a gente tem sido consultado frequentemente para dissecção do tipo A. Já existem stents que estão em avaliação para aprovação comercial para essa indicação. E a pergunta que a gente tem no momento é qual que é o paciente ideal, qual que é aquele paciente que se beneficia do tratamento endovascular versus o tratamento aberto, tendo em vista que a
a dissecção da aorta ascendente é um caso muito especial, onde o tecido é bem friável e tem a chance de romper a qualquer momento. Os desafios para aqueles que não são dessa área específica são grandes. A proximidade com a válvula aórtica, o movimento hemodinâmico da aorta ascendente, a diferença em diâmetro entre a sístole e a diástole pode ser até de 5 milímetros, e esses stents, na grande parte, eles não são complacentes. A proximidade dos troncos supraorticos da inominada, da carótida esquerda, isso tudo cria o ambiente mais hostil ao tratamento endovascular que se pode imaginar. Mas, mesmo assim, né, os engenheiros dessas companhias têm feito grandes avanços na conformidade desses stents, na forma que eles são liberados de forma precisa. E eu acho que isso é questão de tempo, e não muito tempo, e vai acontecer cada vez mais. Muito obrigado, Gustavo. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Doutor Pedron? Vejo aqui, nós temos Pedron, temos vários cirurgiões vasculares. No bate-papo, temos aqui Paulo Reis. Tadadã, tadadã. Agradecimento, Paulo Occhi, agradecendo a possibilidade de poder participar aqui. Muito obrigado, Paulo. Senhor presidente, eu acho que encerramos com fecho de ouro essa apresentação hoje. Gostaria de passar a palavra ao senhor, a Vossa Excelência, para poder finalizar a sessão. Bom, então eu quero oficialmente agradecer a todos, aos confrades, muito em especial ao acadêmico Arno von Histel e ao nosso grande convidado, o professor Gustavo Oderich, pela aula, pelos comentários e pela grande lição que nós todos aprendemos, independentemente da nossa área de atuação, quando vemos uma trajetória fantástica a partir do trabalho original da Argentina e galgando aceitação a partir do professor Juan Parodi em todos os lugares do mundo. Ficam algumas coisas no ar, na cabeça, entre elas a afirmação de quando eu vi que a gente ia para casa e fazia a prótese em casa, voltava e aplicava. Quer dizer, essa atividade translacional antes era muito mais fácil. Nós perdemos muito da nossa liberdade, da liberdade criativa, da autonomia da descoberta. Isso, infelizmente, é um ônus que nós todos pagamos com o controle cada vez maior. Se, por um lado, sim, é verdade que os procedimentos devem ter uma segurança enorme, por outro lado, cercear a liberdade de criar, a liberdade de avançar, principalmente em centros universitários, é muito triste. E o que nós vimos aqui hoje, então, como o professor Parodi contou, a cirurgia do cão, que aí foi para o humano, e o desenvolvimento de próteses em laboratórios quase que domiciliares, uma série de atividades que a minha geração ainda encontrou, a geração seguinte também teve, e que não pode deixar de existir. A liberdade de avançar, a liberdade de continuar criando, tem que ser mantida, claro, sem riscos maiores que o necessário, mas tomando muito cuidado para que acabe desaparecendo tanto dessa intuitividade que faz a medicina avançar. Eu queria agradecer mais uma vez a todos os participantes e comunicar que a Academia Nacional de Medicina fica muito tranquila e à vontade em verificar que, graças aos acadêmicos, ela está cumprindo os seus objetivos. Nós temos o programa científico desse ano já todo terminado. Infelizmente, não há como acoplar mais. Temos solicitação para que se realizem algumas atividades científicas que não chamariam sessões, evidentemente, durante o próprio mês do recesso tradicional. E isso faz parte, eu acredito, da atividade da nossa Academia Nacional de Medicina. Tratar de continuar contribuindo para
criar o conhecimento, difundir o conhecimento e aplicar o conhecimento médico em benefício de todos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e voltamos a nos ver, então, quinta-feira, da semana próxima, com outro simpósio que vai ser fantástico, envolvendo toda a problemática de câncer da mama e o diálogo dos médicos com a sociedade brasileira. Boa noite e até a próxima semana.